Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje, véspera Dia das Mães, como o nosso programa é um programa factual, um programa que fala, né, sempre pontua aí coisas que acontecem, ou datas também comemorativas, não tem jeito, né? É um dia tão lindo, o Dia das Mães, tão bom da gente conversar. E em 14 anos, sabe lá quanto, que temas que a gente já não abordou, né, nessa véspera de Dia das Mães, né, Marcinha? Toda a gente fala muito de mulher, porque é Fala fatal muito de mulher fazer por isso, conta do né? programa, é. Mas hoje a gente vai falar de mãe, e a gente vai falar também de mãe. Quantas vezes a gente já não fala? Eu tenho uma convidada muito especial, que é a Joana Merlin. Ela já participou do programa há muitos anos atrás, porque ela não mora no Brasil. Hoje você mora na Áustria, né? E a Joana, mas ela tem casa em Itaém, então quando ela está aqui, a gente tenta trazer programa, porque é sempre muito rico ouvir a Joana. A Joana foi funcionária da ONU muitos anos e hoje aposentada pela ONU, mas ela ainda trabalha e é consultora da ONU. E ela se especializou enquanto funcionária, ela fazia parte do desenvolvimento, né, de comunicação da ONU, e hoje ela se especializou no recomeço de catástrofes, né? Então, quando teve tsunami, ela foi enviada, e aí ela vai conversar e vai contar para vocês, porque, na verdade, a história dela é muito extensa. Se eu ficar falando daqui a abertura, vai ser o programa inteiro. Então, foi só para vocês entenderem a minha convidada. Né? A Joana, inclusive, eu tenho que falar isso, porque senão o meu pai que está aqui, mostra lá, Marcelinho, meu pai que está aqui, que me apresentou a Joana, porque a Joana é amiga dele, de escola, ele fala, a Joana, lá, eu quero aqui, a Joana entrou na faculdade no primeiro lugar e saiu da faculdade como primeira aluna da classe. Então, isso aí é um currículo, meu pai mandou citar. Mas eu também quero acrescentar. Já ia roubar. E a Márcia depois falou da Joana para mim. Eu não sabia dessa relação, eu já falei para a Joana, vou repetir. Eu sou palestreira, né? Eu adoro assistir uma palestra. E eu assisti, nós achamos que há uns 7, 8 anos, uma palestra da Joana, não a conhecia. Fiquei profundamente impressionada com a inteligência, com a experiência de vida. E eu estou super honrada de estar aqui com você hoje. Porque quando a Joana participou do programa, a Marcinha não estava. Não. Aliás, eu já fiz 2 entrevistas com a Joana. Uma aqui ao vivo e outra na festa dos 40 anos de formados, né? Que meu pai me contratou para ir cobrir o evento. E aí a Joana veio para o Brasil e a gente fez outra entrevista lá. Obrigada, Joana, por estar aqui, sair de Itaém, sair da Áustria, vir para cá para o programa. Muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Um prazer, uma alegria e uma honra estar aqui participando deste programa que promove mulheres, que promove assuntos atuais, não é? E que nos faz mais conscientes de necessidades que temos para continuar evoluindo como mulheres e na sociedade em geral. Eu até estava te ouvindo, né, o programa anterior ao vivo, né? Porque a gente fica aqui ao vivo no estúdio, nos intervalos para trocar o cenário, eles sempre colocam um outro programa. Então, deu da Elza agora, mas antes deu do Boturão, que foi ao vivo aqui no nosso estúdio. Aí eles têm meia hora para trocar o nosso cenário. Estou meia torta ali, às vezes eu olho e estou até errada. Meia hora, né? Às vezes já estão craque. Olha só como eles ficam com musculosos, com o físico. De tanto carregar meu cenário, que eu vou trocar o meu cenário. É lenda, mas eu vou trocar. Não falei nada. E o Boturão saiu, uma das convidadas hoje do Boturão foi a Rosana Vale, nossa deputada federal, e vocês conversaram ali um pouco, e aí você falou, falta ainda muito mulher no poder e na política e nos órgãos realmente que tem esse poder de gestão, não só na economia, no organizacional, mas até nos recursos humanos, né, Joana? E você também é uma amostragem pequena desse número de mulheres, né? Mas que está crescendo, não é? Que bom, né? Sim, sim.
graças, inclusive, a esses programas como o nosso, que empoderam mulheres. Provocam reflexão, Sim. como a Joana falou, mas acaba faltando atitude. Porque a atitude, historicamente, não era designada para a mulher, né? A mulher estava sempre numa posição mais passiva. Então, mudar por esse movimento em algo que está quase que nas nossas células, precisa repetir muito para elaborar. Como diz o Freud, lembrar, repetir para elaborar. E nós estamos aqui repetindo. Agora, a Joana não parece, mas já se formou há muitos anos, porque você está mais bonita. A Marcinha falou isso, eu também achei isso. Agora, você entrou na ONU numa época, se hoje a gente vê que ainda precisa de mais mulheres no poder público, na economia, na política, na sua época era inédito a sua entrada na ONU, né? Era uma raridade, era uma raridade. Havia muito mais homens do que mulheres e houve um esforço para trazer mais mulheres. Tanto que eu fui recrutada através de uma missão de recrutamento que veio de Nova York para o Brasil, para a América Latina, mas para o Brasil também, para buscar mais mulheres, para que as mulheres qualificadas se candidatassem. Isso foi em que ano? Isso foi, faz muito tempo, foi em 78. Nossa. E vieram e tivemos houve só 5 mulheres que entraram nessa época junto comigo. Das 5, só fiquei eu. Elas foram saindo por uma razão ou por uma outra, e eu fui a única que permaneci. Mas hoje em dia há cada vez mais mulheres formadas que estão ingressando, tentando entrar, hoje em dia está cada vez mais difícil entrar na ONU, e essas mulheres estão conseguindo, são jovens em geral, bem preparadas, com personalidade, com força, com essa garra, essa crença, não, eu sou igual aos homens, e estão conseguindo. Então, está se equiparando o número de mulheres e homens que trabalham nas Nações Unidas. Qual a sua maior dificuldade quando você entrou num mundo predominantemente masculino? Qual foi a sua maior dificuldade? Eu devo dizer que não foi tão difícil quanto eu pensava inicialmente, porque eu era solteira e pude me dedicar totalmente ao trabalho, e era um trabalho que exigia muito. Eu me lembro quando no meu primeiro trabalho, que foi no controle do sistema de voluntários das Nações Unidas, a minha mãe foi na Suíça, em Genebra. Minha mãe foi me visitar e coitada, eu dava o jantar para ela e voltava para o escritório até 10, 11 horas da noite. A ponto que ela me disse, sabe, Joana, eu acho que no Brasil você teria uma oportunidade melhor, você já é advogada, você pode trabalhar lá. Por que você não volta? E eu falei, não, eu tenho que persistir. E fiquei, e valeu a pena. Mas o momento mais difícil foi quando chegaram os filhos, que aí eu tive que dividir. Você casou você já estava na ONU, engravidou ali? Casei com um colega das Nações Unidas, que também trabalhava para a ONU, também trabalhava para o Programa de Desenvolvimento. Então aí o que foi difícil foi a demanda do trabalho, que realmente exigia muito, e de ter que cuidar dos filhos. E muitas viagens, Missões, né? exatamente. Sair em missões. Houve vezes em que eu saía e meu filho ficava com urticária, ficava doente. Mas aí eu devo dizer que eu tive também o apoio de meu marido, e ele, às vezes, se meu filho estava muito doente, ele ficava em casa, passando o dia com ele para que ele não ficasse doente e sozinho. E você pudesse ir tranquila, né? Que eu pudesse. É isso que hoje a gente fala muito. Os homens não têm que ajudar mais, eles têm que participar ativamente, porque o filho é dos dois. Exatamente. Então a dificuldade é do casal. E depois você ainda teve outro filho ainda na ONU. Uma filha, sempre. E eu devo dizer uma coisa que eu esqueci de comentar, eu sou mediadora. Hoje em dia porque eu não quero parar assim totalmente quando eu estou no Brasil. Eu fiz o ano passado o curso de mediadora e conciliadora, fiz o estágio e hoje sou mediadora e conciliadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tenho muito orgulho disso, e temos muitos casos de casais
que se separam, que tentam puxar os filhos um para o outro, né? Separar do outro pai ou da mãe. E nós, é uma coisa que nós sempre trazemos à baila, dizemos, reforçamos na mentalidade deles. O filho só progride, só prospera, só se torna um ser humano competente, um ser humano bem sucedido, se ele tem igualmente a influência do pai e da mãe. Dos dois. Agora, como foi para você, quando você entrou nessa... Você falou das missões, né? Das missões que você vai. E a fase de se separar dos filhos para ir numa missão e se deparar... Porque aí são duas coisas. Tem a mãe, que fica com o coração lá com os filhos, mas tem a mulher idealista e que se formou para isso, estudou para isso e tem esse chamamento, né, como cidadã mesmo, né? Porque quando você vai para essas missões, né, você vai em prol do outro, do ser humano. Como que foi essa divisão da mãe e da mulher para o mundo? É exatamente o que você disse. Eu sempre vi, em primeiro lugar, a minha missão como ser humano, para ajudar outros indivíduos através de um órgão de prestígio, de um órgão que fazia uma diferença no mundo, que faz uma diferença, que é as Nações Unidas. Então, nunca teve dúvida que eu continuaria a trabalhar, que eu não deixaria de trabalhar quando eu tive os meus filhos. Era uma época em que muitas mulheres deixavam, e foi me sugerido muitas vezes, até a mulher do meu chefe dizia, agora que você tem 2 filhos, você vai deixar de trabalhar. E eu dizia, não, eu não posso, eu me sentiria frustrada, eu me sentiria diminuída se eu só ficasse em casa cuidando deles. Não é verdade, não é isso a verdade para todos. Há mulheres que têm satisfação, que têm, e talvez sejam melhores mães do que eu fui, que ficar em casa com os filhos. Né? E depende de cada um. No meu caso, eu sentia que era importante trabalhar, que era importante dar de mim para os outros. Há outras mulheres que dão delas para a sociedade através da criação dos filhos, da maternidade, né? Da criação dos filhos. A Renata, no começo do programa, falou que nós já falamos diversas vezes em vários vieses do ser mãe. E o que está mais forte para mim, desde já de uns 2 anos, é a possibilidade da mulher, independente de gestar ou não, de maternar. Então, eu acho que na hora em que você vai atuar numa missão, também está maternando. Esse papel também te alimenta. Você pode ter saudades, seus filhos estão organizados, mas você está cuidando, você está ajudando outras pessoas a desenvolverem. Por isso que eu acho que vocês falaram agora há pouco, o quanto faz falta de mulher, quanto as mulheres fazem falta nos vários papéis sociais, por conta dessa capacidade de maternar, independente de terem gestado. Então, eu acho que a dor da saudade acabava sendo neutralizada por um resultado, né? E eles? Pois é verdade que o que eu me preocupava em não deixá-los traumatizados e sempre afirmar que eu voltava, que era uma missão curta, que eu estaria de volta. E quando eu estava lá, eu era uma mãe presente. Eu me lembro que, numa época em que não havia DVDs, nem esses filmes na internet, eu passei 10 anos sem ir ao cinema, porque eu não achava justo eu trabalhar o dia inteiro e deixar à noite meus filhos sozinhos, sem a minha companhia. E eu adorava cinema e ainda adoro. Então, a gente fazia um certo número, os fins de semana eram para eles. Eu não fazia praticamente nada que não fosse programas infantis, programas aos quais eles pudessem me acompanhar. Era uma maneira de compensar. Ainda assim, eu acho que foi duro para eles, não foi uma coisa fácil. Mas, como disse meu filho, não é? Interessante que eu telefonei para meus filhos hoje e falei, como é? Porque eles moram na Áustria, não é? Eu telefonei, como é? Talvez há essa possibilidade de eu falar num programa sobre mães que trabalham e o efeito nos filhos. Como é que vocês acham? E digamos que, primeiro, que eles são cidadãos do mundo. Meus filhos viveram entre o primário e a escola secundária em 8 países diferentes e foram para a escola em 4 idiomas diferentes. Então, para eles foi realmente eles não tinham raízes em lugar nenhum.
E eu sei quanto é importante dar raízes aos filhos, não é? Há um ditado que eu acho muito lindo que diz: há duas coisas que devemos deixar como herança a nossos filhos: asas e raízes. Eu dei mais asas do que raízes, mas ainda assim eu sinto que eles são bem equilibrados, são amorosos, têm um grande sentimento de família. Então, digamos, parando, sobretudo no caso de filhas mulheres, eu acho que quando a mãe trabalha, digamos, um exemplo, um modelo. Ela vai... Inspiração. Isso, a minha mãe trabalha e consegue, né, ter um lar. E eu tinha um trabalho mais e mais importante. A gente vai progredindo na carreira. E ainda assim, quando eu penso, não é, eu e meu marido, eu é que ia às reuniões de escola, eu é que tirava folga se a minha filha ia representar uma peça de teatro ou em alguma coisa, eu tirava folga para estar lá com ela, para que eles vissem o quanto eu estando presente, o que eles faziam era importante para mim. Mas hoje, quando você ligou para ele, para falar que vinha no programa falar de maternidade. Sim, ele falou, mas nós não tivemos outra opção. Essa foi a vida que nos foi apresentada e nós a aceitamos e nós fizemos o melhor que podíamos com as oportunidades que tivemos. Sim. E tiveram muitas oportunidades de conhecer o mundo, de conhecer outras raças, outros costumes. Eu acho que isso é importante, né? Entender que cada um tem uma realidade, que cada um tem um núcleo familiar, que os núcleos familiares eles são diferentes. Você deu uma oportunidade para ele, tirou de repente outras vivências que outros núcleos familiares dão, mas que também não dão as vivências que você deu. Essa cobrança, tanto de pai como mãe, eu não consegui isso. Sobre si mesmo, né? É muito ruim, porque tal cada culpa, tem, né, Rê? Exatamente o que o seu filho falou. Era o que o que nos foi dado. A nossa vida era assim. Verdade. Né? E saber valorizar o que tem, né? Exatamente. Eu acho que isso também, talvez até pela diversidade que eles viveram, o valor tem um peso diferenciado. Eu só queria fazer uma observação. A Joana, né, uma mulher inteligente, experiente, ela traz ainda no discurso dela de mãe, você não usou a palavra culpa, mas assim, eu poderia ter feito diferente, apesar de assumir que fez o máximo que ela podia. Como isso é inerente às mães, né? É verdade. E é um grande... A culpa, né? Exatamente. É difícil, porque é todo um instinto, não é? Eu quero proteger meu filho que é pequeno, e quem melhor do que eu pode protegê-lo, ampará-lo, não é? Mas também eu tenho um fator importante na minha vida, dois. A minha mãe trabalhava. A minha mãe, na época em que mulheres quase não trabalhavam, a minha mãe era secretária numa companhia inglesa de petróleo, sabe? E eu acho que isso também foi muito importante. Por isso, olhando-a, né, vendo-a, eu me lembro que eu telefonava para ela, pequenininha, e dizia: mamãe, tem uma tempestade, está caindo um temporal. E ela estava lá no escritório dela. Mas, então deve ter sido duro para mim também. Mas, por isso que depois não teve dúvida na minha mente que era o que eu iria fazer. São as referências. E, no fundo, você admirava sua mãe, porque se você seguiu, né, traçou o mesmo caminho, com a mesma força da sua mãe, é porque realmente houve essa importância como referência na sua vida, né? Exatamente. As mães têm essa importância, né, na nossa vida, independente de você seguir ou não o caminho que elas seguiram, elas sempre terão uma referência na nossa vida positiva, né? Sempre as mães, elas são sim a fonte de inspiração das filhas, principalmente, né? Mesmo que sejam histórias diferentes. É lógico que a gente trouxe a Joana, que desbravou lá, né, em 78, imagina, né? Esse caminho no mundo corporativo, um mundo que é predominantemente masculino, largando a sua pátria, né, indo para outro país, e assim foi para sempre, né, para o resto da vida, né? Criando a sua família no mundo. Ela tem uma história. A dona de casa que abdicou de tudo, né? De repente até de não estudar, de não trabalhar,
para cuidar dos filhos tem a sua importância na sociedade também, no núcleo familiar também, e é referência, sim, para os seus filhos. Só não é uma boa referência a mãe triste. A mãe triste. Que é a mãe Exato. insatisfeita. A mãe que não percebeu que ela tinha a possibilidade de ir atrás do sonho. Realizar o sonho é secundário, mas de se movimentar para realizar. É verdade. O minimamente que seja. A Marguerite Yourcenar, aquela famosa escritora francesa, ela disse algo assim, que eu acho muito importante. E na época do feminismo, que agora não se fala mais em feminismo, mas quando começou o feminismo, ela dizia, uma verdadeira feminista é a mulher que faz bem o seu trabalho e que é feliz com ele. Exatamente. Então é isso, é escolher o seu caminho e trilhá-lo da maneira mais feliz possível. E como você firmou na sua fala no início, né? Eu fiz porque era minha vontade de fazer, fazia sentido para a sua vida. Hoje, essa cobrança geral nas mulheres, ou porque tem que ser alguém forte para a sociedade, ou que tem que ser a mãe presente, ou que tem... Tudo tem que, né? Tem que isso, tem que aquilo, não tem que nada, né? Tem que ser exatamente o que a Joana falou. Faz sentido para você? Dentro da sua verdade, das coisas que te inspiram, das coisas que te fazem feliz? Aí sim. Agora, comprar um modelo feito pela sociedade, isso é fadado à infelicidade, né? Muito bem. Isso mesmo. Eu vou para o intervalo e na volta eu quero que a Joana conte histórias, porque ela tem muitas histórias para contar. Muitas histórias de filhos, mas também disso que a Márcia pegou tão bem. É lógico que ela exerceu a maternidade dentro da realidade dela, de uma mulher do mundo, então os filhos hoje são filhos, né, que foram criados para o mundo, mas ela também exerceu a maternagem quando ela ia realmente em lugares de risco, em lugares pós-catástrofes, para curar as pessoas, né? E curar a alma das pessoas, principalmente. Eu vou para o intervalo, Cris. Ela chegou, e aí no segundo bloco a gente volta com a Cris. Eu estou ao vivo pelo celular para mostrar para o pessoal que está em casa, que não consegue assistir nosso programa TV, porque está trabalhando, está fora, está na rua, está no carro. Pode assistir por aqui, tá bom? E hoje eu convido Joana Merlin, que foi funcionária da ONU desde 78, né, Joana? É um século. Hoje ainda é consultora da ONU. E eu falei que nesse bloco a gente contaria histórias dela nessa caminhada toda e exercendo a maternagem, apesar de ser mãe de 2 filhos, ter tido os filhos durante, né, o seu trabalho na ONU. Então, viajando, tendo missões pelo mundo todo, e ela conseguiu conciliar isso, mas exercendo também a maternagem nessas missões, exatamente nessas missões, quando iam em povos fragilizados que precisavam da sua ajuda e da intervenção da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, um trabalho lindo que a gente sabe que eles exercem há muitos anos. E Cris Otala chegou para esse bloco. Estava perdida no banco. Estava. Estressando, brigando. Vocês não sabem que é Cris Otala brava, gente. Por favor. Encrenqueira. Não é. Posso só fazer uma pergunta? Sim, senhora, pode fazer uma pergunta. Nós começamos falando das mulheres, do espaço. Você que conhece mulheres do mundo todo, Joana, nós estamos tão atrás assim como às vezes a gente escuta dizer? Mas de jeito nenhum. É isso que eu queria ouvir, porque às vezes eu fico ofendida. Eu também acho que não. De jeito nenhum. Olha, gente, eu passei 8 meses no Paquistão. A maioria desses países da Ásia, do Sul, são países onde a mulher está numa posição de extrema inferioridade. A mulher é atacada, ela não tem voz na família. Há mulheres que não saem de casa, que nunca saíram de casa, que vocês querem histórias? Falando também dessas mulheres, quando eu estava lá, houve uma enchente. E a enchente era previsível porque o rio era um rio e o rio ia transbordando, e foi transbordando, né? E então sabia-se. E havia
cada um lá não tinha evacuação do governo, cada um era sair por si. Pois os homens que viam que a enchente estava chegando nas casas, eles salvavam o gado, deixavam para trás as mulheres e os filhos. Que se virassem, e algumas mulheres que nunca tinham saído de casa, que não conheciam o mundo. As mulheres no próprio Paquistão, se as famílias não podem pagar o dote, que é pago em 2, 3 anos, elas são mortas pelas mulheres da família do marido. Não valeu a pena. Pois é um negócio, é uma coisa impressionante. Até hoje, né? Lembra a Malala, aquela paquistanesa? Sim. Ela foi morta por defender o direito de morta estudar. não, ela foi atacada. Graças a Deus não morreu. Mas para defender o direito de educação das meninas. Porque o grupo Talibã, que controla grande parte da região, acha que a mulher não tem direito a ser educada. E ela já é uma menina diferente, mas porque o pai também era professor universitário. Então, ela teve uma educação diferente dentro de casa e quis que as meninas da idade dela pudessem estudar também. Foi pelo direito de estudar, né? Isso mesmo. Mas não necessariamente os outros professores eram como o pai dela, né? Sim, mas na casa dela ela já tinha um exemplo diferente, né? Desse apoio da família. Por exemplo, se tomam as mulheres na África, uma mulher na África, ainda hoje, ela leva 2, 3 horas indo buscar água para ter água em casa, 2, 3 horas para buscar lenha, para cozinhar com a lenha. Como serviçais da família, né? Exato. Elas são subjugadas pelos homens. Exato. Então, que tempo elas têm para ser mães, para educar os filhos? Sim. E lá, as escolas, são péssimas, ou não existem, ou eles não têm no Haiti. Não há escolas do governo. Se os pais não têm dinheiro, a criança não estuda. Nesses anos todos de ONU, o que mais te chocou? O que mais te fez... porque chega uma hora que é difícil, até parece que não porque são seres humanos como nós, deveriam ter os mesmos direitos que nós, né? A mesma vida, e a discrepância é muito grande, né? É justamente o fato de que, mesmo com dirigentes modernos, com dirigentes que têm a capacidade de ver o progresso em outras partes do mundo, em relação aos próprios países, eles dizem, não, a tradição é assim, por que eu vou mudar? Sim. Na Ele Síria, foi formado fora. Exato, a Arábia Saudita, mesmo no Paquistão. Índia, né? A Índia. Eles vão muito para a Inglaterra, se formam. Isso, mas e mesmo voltam assim, e mantêm aquelas tradições completamente absurdas, completamente atrasadas, não é? E você não se Retrógradas. sente impotente quando você chegava em alguns lugares? Não, a gente sente que tem que fazer mais, que tem que fazer campanhas, que tem que convencê-los, sabe? Esse era o sentimento, quando você chegava, esse era o sentimento. Por exemplo, saindo um pouco do aspecto mulher, no Vietnã, quando foi uma segunda posição na ONU, não é? Nós chegamos lá. Era um país onde tinha acabado a guerra com os Estados Unidos, eles estavam completamente abandonados por toda a comunidade internacional. Só havia a ONU, os franceses, porque haviam colonizado o Vietnã, e os suecos, porque eram nórdicos, estavam acima dessa questão de política, não é? Mas, senão, ninguém queria participar para não ofender os Estados Unidos. Nós chegamos lá, era uma miséria total, não havia nada. E olha, aos poucos, nós fomos dando aquele apoio, aquela força, para os homens como para as mulheres, aqueles programas especiais que eles necessitavam para viver, para melhorar, para enriquecer. E hoje o Vietnã é uma potência, é um país de nível médio, onde as pessoas têm oportunidades, aquelas
colegas de escritório que não tinham nenhuma possibilidade, puderam mandar os filhos para estudar fora. Realmente subiram na vida graças ao apoio, em parte, que nós demos, que as Nações Unidas deram. Então, e até hoje eles não são muito reconhecidos, sabe? Todos os programas que nós fazemos lá, eles apoiam, eles aceitam, eles respeitam, porque eles se lembram daquela época, de muitos anos atrás, quando ninguém estava lá, mas nós estávamos. Esse é um programa que te orgulha muito. Qual o programa dentro da ONU que você fez e que te enche de alegria? Pois é, esse foi um deles. Quando eu penso no Vietnã. Em Moçambique, eu preparei as primeiras eleições depois da Guerra Civil. Eu me lembro que, na época, meu marido também, nós conseguimos também o feito extraordinário de trabalharmos os dois juntos nos mesmos países, o que não é fácil para casais nas Nações Unidas. Então, ele estava indo com o pessoal da ONU negociar com as guerrilhas para terminar a guerra civil. E eu estava preparando as primeiras eleições, o desarmamento dos soldados e dos rebeldes. Então, foi algo que realmente... E fui também testemunha, então, das primeiras eleições em Moçambique e fui testemunha das primeiras eleições na África do Sul. Eu conheci Mandela. Então, essa evolução política da qual eu sinto que eu participei me enche de alegria. De ouvir a história e falar, eu estava ali, eu fiz parte disso, eu fiz parte dessa evolução, desse progresso para o mundo, né? Por isso que ela nos impressiona, né? A gente sente isso no micro, você sente isso no macro, Você né? estava ali, né? Vivenciando mesmo, em contato com as mazelas humanas, né? É verdade. Porque cada cultura tem suas mazelas, umas mais, outras menos, E aí, mas vocês lidam diretamente com essas mazelas. Para E deve ser evoluir. muito difícil você também, conhecendo o outro lado, ter que lidar com isso e perceber a dificuldade que esses povos têm de evoluir culturalmente, né? É verdade, bem complicado. é verdade. Isso. Uma coisa importante, uma coisa assim, entre as mais tristes que eu participei foi justamente o tsunami. Da Indonésia, né? Da Indonésia, foi Indonésia, Tailândia, foram 7, 8 países. A Indonésia é o que tem mais tsunamis, então a Indonésia teve vários após aquele, mas o tsunami de 2010, que foi enorme, que matou, né? devastador, que matou 800 mil pessoas, a dificuldade que houve de voltar a restabelecer a força econômica e as oportunidades de emprego para todo aquele pessoal que tinha sobrevivido. Fora a dor que eles sentiam em perder a família, e eles tinham aquela necessidade de renovar, aquela necessidade e aquela força, encontraram neles mesmos a força para se renovar, não é? E no Brasil, como a ONU está atuando? Quais os projetos que ela tem para o Brasil? Olha, a ONU são vários setores, não é? Tem o setor de educação, tem o setor de alívio à pobreza, tem o setor agrícola, o setor de medicina. Então, aqui no Brasil, a ONU já está a um nível bastante mais adiantado. Há um programa de empoderamento da mulher, há um programas de medicina nuclear, de áreas nucleares em prol da paz. Há programas agrícolas, mas de alta categoria, de alta capacidade, digamos, não são programas básicos como os que para sobrevivência, né? como existem em outros na África. programas. São programas muito mais sérios. Né? Mas o que é importante também é que o Brasil é considerado um país de desenvolvimento médio. Então, a ONU traz alguns recursos, mas a maior parte dos recursos usados pela ONU são postos pelo próprio governo do Brasil. Então, há uma negociação, um diálogo para ver em que áreas os fundos das Nações Unidas podem ser mais empregados, mais bem empregados, e aí as Nações Unidas auxiliam na realização desses programas.
Hoje você está aposentada pela ONU, continua como consultora. O seu marido, que trabalhou muito tempo com você, hoje ele te acompanha, está aposentado também, mas... Ele não quis continuar, ele não tem, ele realmente disse, chega. Outro dia eu dizia para ele, eu preciso fazer esse curso, eu estou fazendo cursos de especialização em mediação. Ele disse assim, eu preciso fazer esse curso porque vai melhorar o meu currículo. Ele disse, mas Joana, para que você quer melhorar o seu currículo? Você já fez toda uma carreira, você pode já pendurar a chuteira. Mas eu não sinto isso, eu sinto ainda aquela energia, graças a Deus, não é bastante energia. Sim. E uma vontade de continuar melhorando para servir melhor o outro. Hoje você se divide entre o Brasil e a Áustria. Isso. Né? Mas você fica mais tempo lá. É mais ou menos igual, não é mais ou menos igual. Estou tentando passar mais tempo aqui, porque eu me envolvi em várias atividades na minha cidade, Itanhaém, e eu gosto de poder acompanhar e ficar lá para poder tomar um papel relevante nessa atividade. Também na sua cidade, também, né? Que você já fez tanto bem para o mundo, né? Isso, mas a verdade também, eu moro na Áustria, tenho residência na Áustria, mas eu me sinto melhor no Brasil. Aqui é a minha pátria, aqui é a minha raiz. Seu marido é alemão. Meu marido é alemão. E ele se sente bem aqui também, ele gosta. Ele é que quer ficar aqui, ele adora o Brasil, gosta muito daqui, mas não tem o mesmo nível de envolvimento pessoal que eu tenho. Agora, uma tristeza que eu tenho é que meus filhos nunca moraram no Brasil. Então, eles veem o Brasil com olhos de estrangeiros. Eles não veem... Subdesenvolvido, né? Não tanto. Não distante deles, não é um remanso. Eles não têm muitos amigos aqui. É um país onde eles analisam. Olha como é assim no Brasil. Na Áustria é diferente, na Alemanha é diferente. Uma diferença cultural muito grande. Comparando. Né? Eles não se sentem assim, sabe? Em casa aqui, entende? E isso para mim é uma grande dor. É uma coisa que eu acho que eu falhei em passar mais, trazê-los para que passassem mais tempo aqui, para que se sentissem mais brasileiros. Tem a nacionalidade, mas não tem a alma de brasileiros. Mas sabe, Joana, independente, no seu caso, são países, né? Os pais têm uma história, nós todos, que nos acalentam, que nos acolhem, que nos dão remanso. Mas mesmo estando na mesma localização geográfica, não necessariamente essa história também acalenta o filho. É uma outra história, uma outra construção afetiva. Uma outra vivência. Mesmo morando junto. É verdade. Agora, para ver as questões, né? Como as questões das mulheres são sempre iguais, né? São histórias diferentes, mas as mesmas questões. Essa questão do falhar, né? Que foi a palavra que a Joana usou, eu falhei nesse sentido, porque não os trouxe mais para o Brasil, e é uma dor que eu sinto deles olharem o Brasil como uma coisa curiosa, inclusive, né? Um estranhamento, né? E ele também tendo o sangue brasileiro, né? Brasileira, sangue. Mulher tem isso, né? É a culpa feminina, né? Como você lida com isso, né? Cris? É muito difícil, a gente tem que lidar pensando sempre que estamos buscando o melhor sempre, né? Para eles. Por mais que a gente não consiga acertar sempre, a gente está sempre tentando fazer o melhor. É verdade, então, essa culpa, a gente precisa aprender a se despir desse sentimento de culpa. Isso é tudo muito cultural, independente do país onde você vive, isso está muito entranhado na alma feminina, infelizmente. Mas não sei se em todo mundo, não. Nós aqui, abaixo da linha do Equador, temos isso mais forte. Mas é o que você falou, tem que saber lidar. Mas tirar isso de você, não, porque ela continua depois com os netos, é muito engraçado. Então, não pode sofrer por isso, saber que sente e tocar o barco. Se a gente usar a palavra que a Joana falou de falhar, você sente tem alguma coisa que você acha que falhei? Eu não vou te dizer que não, assim, óbvio que a gente sempre passa por esses momentos, mas eu sempre soube que fiz o melhor, que busquei o melhor. Poderia ter feito outras coisas diferentes, óbvio, porque a vida apresenta sempre diversos caminhos para a gente, mas a gente sempre busca aquele que a gente julga ser o que vai trazer mais satisfação, né? Vai amparar de uma forma mais positiva. Então, eu sempre procurei pensar dessa forma. Posso ter deixado de fazer algumas coisas, mas eu tenho certeza absoluta que o que eu fiz foi o melhor que eu podia fazer naquele momento, né? E os filhos interpretam isso exatamente dessa maneira. Eles sabem, não é? Eles sabem. E olha, a gente tem que pensar que atualmente 40% das mulheres
no Brasil trabalham. E que muitas delas são chefe de família sós. Apesar de que agora mais e mais há mulheres chefes de família que vivem com o marido, que vivem acompanhadas, não é? Mas elas são as que vão para fora ganhar o pão. Que escolha elas têm em termos de poder ficar com os filhos, poder educá-los melhor? Não há essa possibilidade. Então, eu acho que a única coisa que pode acalentá-las é exatamente saber que dentro das circunstâncias delas, elas fizeram o melhor possível. Ontem eu fiz uma palestra sobre mãe e mulher, esses os meus assuntos. E o que me chamou a atenção é que hoje eu recebi muito retorno, não da palestra como um todo, mas da poesia que eu coloquei no final. Pena que eu esqueci o celular em casa, senão que é aquela do Gibran Khalil, em que ele fala dos filhos. Os filhos são Seus setas filhos lançadas. são setas lançadas. Então, tanto a força da flecha quanto a curvatura do arco tem o mesmo peso. E eu fiquei tão feliz porque eu pus aquilo que faz parte da minha história, Gibran Khalil Gibran, achando que era só um arremate para a palestra. E foi o caminho pelo qual eu recebi muito retorno. Então, eu até recomendo pesquisar Gibran Khalil Gibran, filhos, porque eu acho que é bem o nosso papel, né? Isso mesmo. Estamos do outro lado, mas complementarmente funcionando. Eles vêm de ti, mas não são para ti. Exatamente. Isso é muito importante. Ontem eu também dei uma palestra. Na verdade, eu fui convidada pela Cotton R para a gente fazer, para conversar sobre esse relacionamento mães e filhos, né? Então, fui eu e a Manu. E mais a Manu falou do que eu, e isso é muito legal também, a percepção dos filhos com relação à nossa criação, ao que a gente deixou para eles, né? Porque a gente fala deixou, porque agora eles continuam o caminho deles. Eles são amanhã. E como realmente nós os influenciamos, como é importante sermos referências, e como a Márcia falou, importante é a mãe ser feliz, independente do que ela faça. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu trajeto, tem as suas possibilidades e o que foi dado. Da mesma maneira que o seu filho falou, Joana, né? Isso foi nos dado dessa maneira. Então, não teve escolha, foi assim. A vida dele, quando ele nasceu, já estava estabelecida. Minha mãe é do mundo, minha mãe é funcionária da ONU, ela está no mundo, eu estarei no mundo também, né? E assim, o contrário, aquela mãe que fica, que se dedica ao lar, e que não trabalha, e que não estuda. Não dá para culpar também o filho, né? Minha mãe não fez, minha mãe foi sua vida estava estabelecida ali no início, mas agora você segue com essas lanças, né? Que mas realmente nem é o filho, sabe, Rê, que faz essa crítica, é a própria mãe, né? Mesmo porque a gente cresceu culpas, ouvindo, né? Que ser mãe é padecer no paraíso. Sim. Gente, que coisa horrorosa, que coisa horrorosa. E se carrega isso, queira ou não. Você vê como essa culpa vem da mãe, né? Quando você fala que você se sente culpada pelo fato dos seus filhos não estarem tão inseridos na cultura do nosso país, eles podem enxergar de outra forma. Que beleza a possibilidade que nós tivemos, que a grande maioria das pessoas não tem, de conhecer o mundo, de viver o mundo, mas essa culpa é sua. Ela não se reflete neles, sim, né? Exatamente. Os filhos não enxergam dessa forma. Não necessariamente. Isso é uma coisa que a gente carrega, mas que não houve um reflexo negativo, né, com relação a eles. Mas são muitas, né? São muitas. Quando te chamam para dar palestra, Marcinha, nessa semana, Dia das Mães, o que chega mais para você? Quais as dores ou os prazeres? Não, o que eu percebo, a minha especialização é sexualidade humana. Quando que é a minha tônica, em qualquer lugar que eu esteja, mostrar que Eros é muito mais amplo do que um sexo. É falar de vida, de instinto de vida, de movimento. As pessoas não veem isso como possibilidade do dia a dia em qualquer circunstância. Então, eu vejo que o que impressiona é falar assim: vamos ouvir uma palestra de uma terapeuta sexual, ela vai falar de sexo. Aí você fala de Eros, de movimento, de alegria. Caramba, isso também é prazeroso? Eu brinco que eu sempre provoco. Vou falar de prazer, gozo e desejo, que são 3 palavras proibidas. Mas elas estão inseridas na Bíblia, na nossa vida. E as pessoas não têm a noção que no dia a dia a gente tem que estar o tempo todo cultivando isso dentro de nós. Energia sexual é a nossa energia de vida, de criação, exatamente, né? De produtividade. Sempre eu percebo, eu falo, como para mim é óbvio,
Meu Deus, como que as pessoas não sabem? Ou não aceitam como natural. Natural. E você, ontem, quando a gente conversou nesse bate-papo, eu não sei se a Joana passou por isso, hoje eu acho que as mulheres não mais, mas teve uma época que a mulher precisou endurecer até o jeito de se vestir, de se portar, de se falar, para ela entrar no mundo corporativo masculino, nesse universo muito masculino. Hoje não mais, não precisaria provar isso. Quando, em 78, quando você ingressou na ONU, como era a postura da mulher? Era na defensiva ou ela estava nessa questão ainda de viver aquilo como novidade, como algo novo? Ou não? Você foi endurecido? Foi. Na época, realmente, a mulher era recrutada pelo seu potencial, pela sua capacidade. Havia muita exigência com relação ao que se precisava para entrar na ONU, em termos de idiomas, de diplomas, de experiência. Tudo era muito alto, né? Era tudo de um bastante nível. Mas uma vez que a mulher entrava, ela realmente ficava à sombra dos homens que eram os chefes das divisões, os chefes dos bureaus, como chamava-se. E tanto que uns anos... Eu tive muita sorte, no fundo, eu fui muito bem aceita nos organismos onde eu trabalhei no início. Mas depois, digamos, lá pelos anos 80, começou um programa muito sério contra o assédio sexual. Sinal de que havia bastante e era muito escondido. Esse endurecimento era, inclusive, uma defesa, né? Não, e é uma relação de poder, né? Exato, exatamente. Exato. E que existe até hoje, mais velado, mas antigamente era muito mais... Mas hoje as regras são muito mais claras. Pelo menos nas Nações Unidas as regras são muito mais claras. Qualquer menção de assédio sexual... O funcionário é despedido. E nós tivemos o segundo em comando na organização onde eu trabalhava. Houve queixas contra ele foi afastado de um dia para o outro. Então, isso já dá um exemplo, já serve tem que ser um exemplo, já serve de... Né, os outros ficam de sobreaviso. Eu tenho que me comportar, senão o mesmo pode acontecer comigo. É o maior sinal de mudança, né? Da postura masculina com relação ao feminino, de perceber que medidas estão sendo tomadas, né? A situação não é mais colocada para debaixo do tapete, né? Como era antigamente. Se camuflava essas situações para evitar os escândalos e a mulher sempre ficava numa situação... E não queria falar porque ia se voltar contra ela. Porque percebia que nada acontecia e que ela ia ser a maior vítima em todos os sentidos. E hoje em dia não, né? Então isso já é uma grande vitória feminina, né? De perceber que medidas sérias estão sendo tomadas para coibir esse tipo de postura. Agora, estamos falando, claro, do ambiente de trabalho, porque ainda no ambiente, assim, na sociedade, numa sociedade um pouco mais... um pouco com menos instrução, ainda há muita violência. Aqui no Brasil. O Brasil é um dos países... por isso eu falo, é velado que todo está muito mal classificado em relação ao assassinato de mulheres pelos próprios... Feminicídio, adolescentes, a gente vê todos os dias muitos, né? Violência aqui, e essas delegacias da mulher, elas ajudam, mas não são suficientes. Não são. Em número, não são suficientes em casas de acolhida. Que acontecem no sacro sagrado lar, no segredo do sagrado do lar. Isso, e elas não têm coragem de denunciar, ou não têm meios econômicos. E realmente é difícil mesmo lidar. E eu acho que se criam políticas como a Delegacia da Mulher, quando você fala da Delegacia da Mulher, eu que lido muito com a justiça, a gente percebe que criam-se esses instrumentos, só que eles não geram um preparo dessas pessoas que lidam com essas situações para poder prestar o atendimento, o acolhimento para as pessoas que são vítimas de violência sexual, de agressão à mulher, dos feminicídios. Então, a falta de preparo, porque não adianta você só criar um instrumento sem o preparo da máquina, né? Para poder resolucionar esses problemas. Então, ficamos patinando no mesmo lugar, né? Infelizmente, é algo para apresentar-se à sociedade, mas efetivamente
muita coisa ainda deixa de acontecer. É verdade. Eu vou sair aqui do ao vivo, não do ao vivo aqui da TV, estou no ao vivo aqui no Instagram, porque eu quis registrar esse bate-papo, que é uma oportunidade Legal. única de estar com a Joana. E vou encerrar, porque está acabando a minha bateria aqui, e eu quero deixar ele gravado para as pessoas terem 24 horas para assistir. Né? Então, eu encerro aqui, mas eu continuo aqui na TV. E aí, muito obrigada a quem assistiu com a gente. Né? Depois compartilha com a Eu gente. compartilhei, pronto. Porque só para explicar que está em casa, que me vê com o celular, porque muitas pessoas não conseguem assistir o programa porque estão em trabalho, estão em trânsito, né? Ou nem são daqui. E é tão legal quando a gente tem um bate-papo desse, e a gente tem esse recurso hoje, que é o Instagram. Eu acho o Instagram sensacional, assim, né? Para a gente divulgar o que a gente quer e dar a voz justamente a essas pessoas. E hoje aqui nós com 3 mulheres que tem muito o que dizer. Então, por isso que eu coloquei no ao vivo. Então, quem quiser assistir, está lá no meu link nos stories do Instagram, e vocês conseguem assistir por 24 horas, né? Porque eles têm esse sistema que só segura 24 horas. Por isso eu quis registrar. Porque é difícil, né, conversar, e a gente tem essa calma para conversar entre mulheres, essa troca de experiências e justamente pessoas que vêm de uma realidade que não a nossa, né? E a Joana em contato com uma realidade que a gente não vê nos livros, vê nos noticiários, mas não tem essa realidade tão próxima, Da né? vivência, né? Eu acho que gera, inclusive, uma responsabilidade maior, será, em você, como ser humano, de estar ali em loco, vendo as mazelas da humanidade, né? Claro que sim. A gente fica, como você falou, chocado, não é? E fica, às vezes dá essa sensação que eu falei, eu tenho que mudar, eu tenho que contribuir para essa mudança. Outras vezes há uma sensação de impotência, não é? O que eu posso fazer com relação a isso? Mas está sempre pensando no que pode fazer. Mas às vezes, ai meu Deus, isso não vai mudar, não é? Quando você Não adianta, né? vai na Somália, digamos, no lugar onde você fica lá, que é um lugar totalmente pobre, totalmente isolado, e você é servido, né, o seu café da manhã por uma menininha de 7 anos de idade. E você sabe que ela está sendo explorada como uma escrava nos trabalhos e, quem sabe, talvez até como uma escrava sexual. E o ritmo lento das mudanças dá muita dor, não é? Faz com que a gente fique... Como pode isso ainda, não né? é? Não é? Eu estou falando aqui do Instagram, né, de um recurso tecnológico tão grande que a gente chega facilmente, né, nas mãos das pessoas. Mas muita coisa já está mudando rapidamente por conta disso. Sim, pelas redes sociais. Mas como esse ritmo é muito lento ainda, né? E o lado bom disso, assim, qual foi o país diferente que você não conhecia e que você chegou e falou, eu moraria aqui? Eu gostei muito de Moçambique. Eu gostei muito de Moçambique. Eu acho que o pessoal lá foi muito caloroso, muito amável. E também gostei muito da Tailândia. A Tailândia, o povo lá é de uma grande simpatia, de uma grande... O povo feliz, né? A Tailândia tem um povo feliz. Do sorriso, né? Eu acho que tem... Isso, é o capital do sorriso do mundo. E outra coisa interessante, né? Que talvez aí, nos aventurando na parte religiosa, mas o fato deles serem budistas dá a eles uma outra visão da vida, uma outra... Sim. Eles têm digamos, eles são mais, como que se diz, mais soltos, menos carregados, porque eles sabem, bom, eu hoje estou aqui, mas amanhã eu volto de uma outra maneira. Então eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ser bom, porque para eu voltar de uma maneira melhor. E isso é algo que, primeiro, que eles choram menos os mortos e, ao mesmo tempo, eles vivem de uma maneira melhor. Aproveitam mais a vida. Exato. Né? E na Tailândia a mulher é muito igual. Realmente é um dos países onde a mulher é praticamente igual ao homem em todos os sentidos. Mas aqui, vamos também lembrar aqui, eu estava dando uma olhada nos papéis, há mais mulheres na escola a todos os níveis do que homens. Então, isso é excelente, porque dizem que quem educa uma mulher, educa um povo. Sim. Acho que é um ditado africano.
E a mulher, quanto mais educada, primeiro vai ter mais lugar no sistema laboral, não é? Na força de trabalho. E como ela tem que fazer a parte do trabalho e a parte da educação dos filhos, ela vai educar melhor os filhos para eles também serem os motores de mudança na sociedade. Então, que seja isso, né? Assim, Dá tempo. Só mais uma coisa. Quando eu perguntei onde você gostaria de viver, foi para provocar uma coisa e me surpreendeu do jeito que eu queria ser surpreendida. Porque você podia falar qualquer país da Europa que é um país rico. Sim. E não necessariamente a felicidade está onde está a riqueza, né? Não. Não. E porque você falou muito da pobreza, mas também tem felicidade, né? Eu achei isso interessante. Lugares que ela foi. E aí eu termino, né, dessa maneira gostosa de ouvir. Quando fala empoderamento feminino, não é sempre que eu gosto muito dessa palavra. Cansou, né? Apesar de achar em muitos momentos importante. Mas o empoderamento dessa maneira que a Joana falou, da mulher educar uma nação, a mulher criar um mundo. Então, isso é muito legal. Então, saber que você está criando a Marina para o mundo e que ela pode reverberar, né? Isso vai reverberar na educação que ela terá com os filhos dela, né? É verdade. E você é o projeto de vida eterna. Joana, eu sempre falo aqui com elas brincando que eu sou testemunha ocular da história. Eu não posso mais falar isso. Claro que pode, claro que pode. E eu acho um ditado muito lindo, que eu acho que é um ditado chinês, não é? Que vocês devem conhecer, talvez, que a mulher carrega nos seus ombros a metade do céu. Sim. Então, nós realmente, cabe a nós, não é? Fazer com que o céu se erga, se levante e que complemente o céu, lá a outra metade, que é dos homens, mas que possa também funcionar e ser suspenso em si mesmo, mesmo que haja uma decalagem com o acompanhamento que é dado por nossos parceiros. Você vê, só usando o exemplo dela, né? Uma mulher que viveu num mundo com conhecimento de tantas faces do ser humano, das culturas, e manteve o casamento. Isso é muito importante falar, sabe por quê? Porque também tem a fantasia de que o casamento é um impedimento. Sim. Naquele casamento tradicional, numa relação de poder. Interessante. Bom, tem que acabar o programa. Ó, a Alessandra já está ali, tem que ir embora. Feliz Dia das Mães, que seja de reflexão dessa maneira, sem culpa, né? Sem achar que falhou em alguma coisa. Vocês são realmente a nossa inspiração e que nós sejamos a inspiração para os nossos filhos, né? E que seja um momento de reflexão feliz. Tem que ser todo dia, mas se a gente tem um dia só inteiro para comemorar, que seja também. Lembrando que dia 20 de maio é aniversário de Cher, Cauã Raymond e meu. Ruth, Raquel, não, Amor e Flora, que elas nasceram no meu dia do meu aniversário, minhas cachorras gêmeas. E no meu aniversário, verdade, sabia, pai? Que as suas netas gêmeas nasceram 20 de maio também. Eu fui lá, eu adotei as cachorras. E foram resgatadas da rua. Aí a veterinária falou, elas são de maio, eu vou colocar 18 de maio aqui. Eu falei, peraí. É qualquer dia? Então coloca 20, né? 20 de maio, meu aniversário, eu abro com muito orgulho, com muita felicidade, um sonho, um lugar. A gente está falando tanto, né, de felicidade, da Tailândia, de você saber que se você vai voltar para cá, então você faça a coisa melhor. É isso que a gente vai tentar fazer com a casa, tudo de bom. Tá? Um lugar para você ser feliz ali dentro, mas a gente vai dar ferramentas, né? Eu não, mas vou ter profissionais ali que vão dar ferramentas para você ser feliz fora. Restaurante da Renata Gaia, o Surreal, o André Brandão conosco, a Luciana da Espaço Luz, que é uma loja de cosméticos não testada em animais, os produtos não testados em animais, todos orgânicos, então L'Occitane, Viveda, Santa Pele, a Ciótica com a gente, Mais Prazer, a Leve Harmonia, a loja da Manuela de decoração, um spa estético, em cima tudo para a gente cuidar da alma, a sala de massagem de cura, estou trazendo a Shirodara, Sirena Melo com Teta Healy, barra de Axis, Reiki, uma sala de yoga, meditação, uma sala de workshop para 50 pessoas para a gente falar muito, né, para se autoconhecer,
A Casa da Dança volta, né? Eu montei a Casa da Dança em 97, agora ela volta, inclusive com body pump, dança para todas as idades, circo para todas as idades, dança de salão, fit dance, bom, muita coisa. Aninha Duarte com o Eletrofit lá dentro, Espaço Kids, Espaço Convívio, tudo para vocês a partir do dia 20 de maio, às 8 da manhã. Então, vocês podem tomar café da manhã comigo, que eu já fechei com a Renata Gaia, o café da manhã lá. Então, eu não devo chegar às 8. Não, mentira. 8 horas estarei lá, lógico, para abrir a casa Tudo de Bom. Todos convidados para participar comigo com essa nova etapa da minha vida, tá bom? Um Feliz Dia das Mães. Quer dar Feliz Dia das Mães? Vamos dar um comum? Para todas, para né? para todas as mães. É um tá? presente de Deus, né? Para todas nós. E é um dos dias que é quase universal. É universal, o Dia dos verdade, Pais, cada dia é diferente, mas o Dia das Mães é universal. Ver o tamanho do nosso papel e a Exato. importância que nós temos, né? Exatamente. De mulher acima de tudo. Obrigada pela companhia.